vou hoje mencionar para a gente refletir é um texto de Provérbios 22, verso 6. Você já deve conhecer esse texto, já deve ter lido, já deve ter ouvido as pessoas falarem sobre ele. Então, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Isso um pouco nós vamos falar hoje, com os irmãos, mas vamos pensar um pouquinho só se esse texto estiver ensinando que se você instruir a criança, o seu filho, no caminho e que ele deve andar, e ele não vai, quando for velho, ele não vai se desviar, então, quando os filhos crescem, se tornam adultos e velhos, se desviam dos caminhos do Senhor, aquilo que eles aprenderam com os seus pais, a culpa, então, seria de quem? Dos pais, nessa interpretação, né? Então, os pais, eles cometeram alguma falha aí no processo, não sabiam exatamente como fazer, e aí, por causa disso, então, os filhos se desviaram do Senhor, e aí a culpa recai sobre os ombros dos pais. Essa é a interpretação que as pessoas fazem, e é isso que causa um peso muito grande sobre os pais quando eles educam seus filhos, e aí eles desviam ou demonstram que nunca de fato conheceram o Evangelho, e aí os pais ficam com aquela culpa. E aí parece que tira a culpa dos filhos, porque a culpa é toda dos pais e não dos filhos. Então veja que essa interpretação ela é bem complicada. Ela traz realmente muitas dificuldades. Será que é isso que Provérbios 22, verso 6 está ensinando mesmo? Ou será que tem sido ensinado em grande parte, na maioria das igrejas, dos púlpitos aí, tem sido ensinado que os pais, eles ensinar de forma errada, que os pais têm essa responsabilidade. Outra pergunta é se os pais, se o texto não está ensinando isso, o que ele está ensinando? Qual que é o ensino que está por trás desse texto? Ele estaria ensinando que os pais devem ensinar as crianças, o filho, até que idade deve ser ensinado e qual é o grau de responsabilidade dos pais em relação à educação dos seus filhos e da vida espiritual deles diante do Senhor. São perguntas que devemos fazer, né, e tentar entender realmente o que isso nos ensina. Vamos começar, né, Ju? Vamos começar a desenvolver aqui a interpretação desse texto dentro do livro de Provérbios. Eu tenho ensinado na escola bíblica dominical da minha igreja, nesse mês de maio, com base nesse texto específico, e também nos grupos familiares que nós temos aqui na igreja, aí há um reforço disso aí no grupo familiar, onde há uma lição com base na lição que foi dada no domingo. Então, a graça nós temos aprendido bastante juntos aí aquilo que Provérbios quer nos ensinar. Vamos lá, irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui, não é uma pregação e nem um estudo exaustivo sobre o assunto, é apenas algumas reflexões aqui e práticas para tentar ajudá-los a entender o que Provérbios está nos ensinando nesse texto aí do capítulo 22, verso 6. Primeiro, nós temos que compreender que Provérbios não é um livro de promessas, onde você cumpre tal coisa e aí você terá esta promessa. Por exemplo, quando você olha para Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele utiliza de um texto do Antigo Testamento para falar da promessa que lá tem. Por exemplo, em Efésios, capítulo 6, se vocês olharem, no versículo 1 a 3, ele fala assim, Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, observem que Paulo deixa muito claro, ele está citando um dos 10 mandamentos, né?
E ele está mostrando aqui que esses mandamentos, esse mandamento de honrar o pai e a mãe, ele tem promessa. E qual que é a promessa? Honra teu pai e a tua mãe. Ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e te seja de longa vida sobre a terra. É uma vida abençoada. Então, quando você tem mandamentos na Bíblia, normalmente tem as promessas. Você obedece ao Senhor e ele abençoa a sua vida. Não é uma troca, é uma recompensa, é uma bênção dele sobre você. Ou seja, obedecer os mandamentos de Deus traz sobre nós bênçãos. Desobedecer os mandamentos de Deus traz maldições. Deuteronômio 28, se vocês lerem lá, Deuteronômio 28, de 1 a 14, fala das bênçãos. Se você ouvir a ordem de Deus, os mandamentos do Senhor, estas bênçãos te alcançarão. E depois, no verso 15 em diante, de Deuteronômio 28, fala, se você desobedecer esses mandamentos, estas bênçãos, estas maldições te alcançarão. Aí um parêntese, né, para você olhar depois lá, Deuteronômio 28, você olha com cuidado lá, você vai ver que as bênçãos te alcançarão. E então não é você que toma posse da bênção, é a bênção que toma posse de você. Quando você obedece à ordem de Deus, os mandamentos de Deus, o Senhor derrama sobre você bênçãos. Mas o contrário também é verdade. Quando você desobedece a Deus, desonra a Deus, as maldições também são derramadas sobre a sua vida. É isso, é simples assim. Então, quando você vê esses mandamentos, claramente eles falam da obediência, da bênção decorrente da obediência e da maldição decorrente disso. É uma lei, né? Então, ela traz também recompensa e ela traz punição pela desobediência. E Paulo está citando a lei aqui, né? Temos que entender isso. Paulo está citando a lei. Nós não estamos debaixo da maldição da lei, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar e todas as maldições da quebra da lei foram colocadas sobre ele. No entanto, mesmo salvos pela graça e Cristo tendo feito isso por nós, nós, como crentes verdadeiros, estamos debaixo da autoridade da lei, da autoridade moral da lei. Então, esse mandamento continua sendo um mandamento para nós. Honra teu pai e a tua mãe, Paulo diz, em Efésios capítulo 6. Certo, agora eu já exemplifiquei e mostrei a você um exemplo de um mandamento e uma promessa, certo? Agora, quando você olha para Provérbios, Provérbios não é um livro de promessas, não é um livro de mandamentos e promessas, como a gente citou agora. É um livro de conselhos de sabedoria. É um livro em que nós somos orientados a viver com sabedoria. Se vocês lerem depois, com cuidado, o capítulo 1 de Provérbios, do verso 2 até o verso 6, tem lá mostrando o propósito do livro de Provérbios. Para isso, para isso, para isso. Vai mostrando lá, para dar sabedoria, para que o instruído possa crescer em habilidade, e assim vai mostrando lá. E mostra a essência da sabedoria, que é temer ao Senhor, certo? Portanto, o que nós temos aqui em Provérbios 22:6 não é uma promessa. Se você ensinar o seu filho, como um manualzinho de regras, você ensina lá tudinho certinho para ele, corretamente, e aí ele, quando for velho, ele não vai se desviar. Não é isso que está ensinando o texto. Ele está dando um conselho de sabedoria, o qual devemos obedecer, devemos aplicar, mas não está dizendo que o resultado será esse infalivelmente. O que ele está mostrando é que esse é o nosso papel como pai e como mãe, para ensinar nossos filhos, para que, provavelmente, eles sendo ensinados corretamente, veja a palavra, provavelmente, eles vão continuar nos caminhos do Senhor. Então, vamos pensar sobre isso um pouco mais, sobre essa dificuldade, né, que as pessoas têm de entender isso. Então, o texto fala para ensinar a criança. Aí tem um outro problema aí também. Palavra criança não é uma melhor tradução, porque essa palavra criança, que ocorre em Provérbios 22,
verso 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, é importante para você acompanhar, essa mesma palavra criança aí na tradução de Provérbios 22, 6, ela aparece no capítulo 1, no verso 4, quando diz lá, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. A palavra jovens aí, em Provérbios 1, verso 4. Então, a palavra criança aí não é a melhor tradução. Tradução não é inspirada, né? Então, por isso você tem várias versões, várias traduções, tem que comparar as traduções da Bíblia. A palavra aí é jovem. Ensina o jovem. E quem é o jovem em Provérbios? É aquele filho meu, do capítulo 1, verso 8. Filho meu, olha lá para vocês verem como faz sentido. Provérbios 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Veja aí que está falando do ensino dos pais. É esse mesmo jovem, essa criança, esse jovem, esse filho meu que está no começo de Provérbios aí, que precisa de conselho, aquele jovem que deitou-se com aquela mulher adúltera e levou a flechada nas costas, lembra? Você que já leu Provérbios aí, lembra e aí ele não ouve os conselhos, age como louco. Então, o jovem, ou essa palavra criança aí, que é jovem, é alguém imaturo, é alguém que precisa ser instruído, precisa ser orientado. Então, o pai e a mãe ensinam os seus filhos, não só quando eles são crianças, mas também até a idade deles serem jovens. E aí a pergunta é: até quando e até que idade os pais têm responsabilidade perante Deus de ensinar os seus filhos? Essa é uma outra pergunta. Eu vou dando intervalos aqui.